Olá, bem-vindo novamente ao canal, mais uma notícia de atualidades, né? E agora a gente preparou uma questão bem importante que trata sobre a universidade, né? Como é o contexto da universidade na atual gestão, né, no atual governo federal, como é que ele pensa as questões de universidade, principalmente na troca de ministro que nós tivemos atualmente, né, com o Abraham entrando agora como ministro da Educação e pensando já em alternativas ou reformas, como eles gostam de falar, sobre o sistema universitário. E aí, na revista Galileu, novamente, ela trouxe uma reportagem bem interessante, né, uma entrevista com o presidente da Andifes, que é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior no Brasil. Então, nós vamos ver aqui como é que ele pensa sobre essas questões dos cortes, né, o contingenciamento de cortes das universidades federais e dos institutos federais, né? O título da reportagem é "O governo não pode fazer o que quiser. É uma questão de bom senso", né? Faz um recorte sobre o que pensa o professor. Então, quem é esse professor que a gente vai fazer uma análise sobre a sua entrevista da conjuntura atual sobre as universidades no Brasil? Reinaldo Cento Ducati, ele é professor da Universidade Federal do Espírito Santo, né, desde 1979, assumiu a reitoria da Universidade do Espírito Santo em 2012 e desde 2018 ele foi eleito presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições de Ensino, das Instituições Federais de Ensino Superior, a Andifes, né? E ele cumpre o mandato 2018-2019, né? Então ele está como o representante das instituições federais de ensino superior no Brasil. E aí a reportagem começa trazendo algumas notícias importantes sobre como está a questão do financiamento das universidades brasileiras, né? Ela diz o seguinte: a educação é essencial para a construção de uma nação próspera e soberana, né? É fundamental, e a gente vai entender como o processo de desenvolvimento das nações acontece a partir de investimentos na educação, e mostra que nos últimos anos o Brasil convive com um abismo entre o discurso e a prática, né? De fazer bastante propaganda de que a educação é importante, é essencial para o desenvolvimento da nação, para o desenvolvimento das pessoas, mas na prática há uma restrição de verbas, de investimentos, né? E muitos ainda colocam como se fosse gastos, né? Então diz o seguinte, que entre 2014, já desde 2014 e 2018, o orçamento do Ministério da Educação, do MEC, ele encolheu 11,7%, ou seja, nós tínhamos uma verba de 117 bilhões e ele foi para 103 bilhões de reais para o investimento no ensino superior no Brasil, né? Então é uma questão importante porque com a entrada do ministro, ele ainda pensou em fazer mais cortes com relação ao que já vinha sendo feito, né? Então, em maio agora, o MEC anunciou um corte de 30% nas verbas discricionárias, né? Que não abrange as questões obrigatórias. O que são essas verbas? São para pagamentos de outros encargos da universidade que não aqueles obrigatórios, que poderiam ser a questão da conta de luz, da conta de água, do pagamento de bolsas, né, as bolsas estudantis para a permanência dos estudantes, que é fundamental dentro da universidade. Então, tudo isso corre risco com esses cortes das universidades, né? Uma questão importante do porquê que o governo pensa em fazer esses cortes, né? O ministro Abraham declarou o seguinte, de que esse contingenciamento das verbas das universidades é para aquelas que promovem balbúrdia, né? E aí essa palavra ficou conhecida agora no vocabulário brasileiro, por muitos que não ouviram essa palavra, ou eventos ridículos, como ele colocou. Então, as primeiras universidades que foram atingidas por esse contingenciamento foi a Universidade de Brasília, a Universidade Federal da Bahia e a Universidade Federal Fluminense. Mas depois, todas as universidades entraram nesse contingenciamento de 30%, né? Teve um discurso do ministro com chocolatinhos para tentar explicar de forma didática, né, ou debochando da sociedade, de como é que seriam esses cortes. Mas na pele, quem está dentro das universidades consegue perceber a realidade e a prática desses cortes, né? Então, em entrevista à Galileu,
o professor Reinaldo ele coloca, né? A Galileu pergunta: o senhor poderia resumir qual é a situação atual das universidades? E aí ele descreve que as universidades elas já vêm passando por esses cortes, né? Já tem acontecido esses cortes, que são gastos, os cortes no gasto de custeio, né? Que tem basicamente o mesmo valor nominal de 2013. Então, não tem a reposição a partir da inflação, já acontece então a diminuição dos gastos que tem que ser usado dentro da universidade. E aí ele coloca que você tinha recursos antes para o funcionamento da universidade, como o pagamento da água, o pagamento da luz, de telefone, do programa de bolsas, de limpeza, da vigilância. Então todos esses gastos já estavam congelados e agora esses gastos sofreram o corte de 30%, então inviabiliza, né, o processo de funcionamento das universidades federais e dos institutos federais. E aí a pergunta da reportagem é a seguinte: na prática, o que significa o bloqueio de 30% das verbas discricionárias, que não são considerados gastos obrigatórios, né? E aí o professor descreve novamente que se torna um problema seríssimo para honrar os contratos assinados dentro da universidade, né? Os contratos que foram colocados ali, com a conta de luz, com a vigilância, com o pagamento das bolsas, né? E aí será uma bola de neve, porque essas questões vão complicar o funcionamento da universidade. Então, se não tiver essas verbas, começa a estrutura da universidade a não funcionar, né? E aí outra pergunta importante que a reportagem coloca é o que o senhor pretende usar como argumentos a favor da manutenção desses orçamentos, né? Então, em uma conversa com o ministro, como é que o representante das universidades federais de Santa Catarina pretende reverter essa situação? E aí o professor coloca, né, que destacar a importância da universidade para a sociedade, né? Ele diz que por meio da graduação, a universidade forma profissionais qualificados para servir a sociedade. E isso está ligado a um projeto de nação. Então, se a gente pensa a universidade cumprindo uma função importante na sociedade, é fundamental que tenham os investimentos nessas universidades para que ela consiga manter o seu funcionamento. Manter o funcionamento é possibilitar que os estudantes tenham a permanência, consigam as bolsas para fazer a pesquisa e essas pesquisas consigam desenvolver bastante projetos que vai ter um reflexo sobre a sociedade, né? Então, ele continua dizendo, né, isso está ligado a um projeto de nação, de formar pessoas qualificadas para exercer as várias funções de uma sociedade em desenvolvimento, que pretende tornar-se desenvolvida. Então, se a gente tem um projeto de nação, de desenvolver a nossa nação, é fundamental investir e continuar investindo no desenvolvimento das ciências, né? E aí ele coloca: nós participamos da produção científica deste país nas áreas das ciências humanas, tecnológicas e de saúde. E grande parte do conhecimento desenvolvido é fruto do trabalho de investigação dos programas de pós-graduação das universidades brasileiras, principalmente das universidades públicas, né? E aí a reportagem pergunta, então, se ele conseguiria descrever alguns projetos que nasceram dentro das universidades públicas e que impactaram diretamente a sociedade brasileira. E aí ele coloca algumas ideias, né, do que vem sendo desenvolvido. E é importante essa parte aqui. Ele coloca o seguinte: nas atividades de pesquisas da área de saúde, por exemplo, praticamente todas as descobertas e ações referentes ao controle de epidemias e realização de tratamentos têm uma grande contribuição das nossas universidades brasileiras, né? Há pouco tempo, por exemplo, tivemos o problema do Zika vírus e quem foi que trabalhou, mapeou e descobriu e apontou caminhos para entender essa questão, né? Foram instituições públicas que desenvolveram pesquisas e conseguiram dar uma resposta à sociedade, às problemáticas da sociedade, né? Outra questão importante, né? Quais foram as principais instituições que interviram imediatamente após o rompimento da barreira de Mariana, né? Da barragem que explodiu lá. Foram as universidades federais, que contribuíram e fizeram uma rede para realizar trabalho de pesquisa, de atenção às populações ribeirinhas, né, para identificar os processos de contaminação da bacia do Rio Doce. Então, as universidades públicas brasileiras, elas cumprem um papel essencial em diálogo com a sociedade para
desenvolver projetos que possam melhorar a nossa sociedade, né? E aí ele continua ainda descrevendo, né? As universidades foram criadas e aprofundaram seu papel, contribuindo para o desenvolvimento da nossa sociedade ao longo dos anos. Não é uma conjuntura, como a que nós estamos enfrentando agora, que vai colocar isso em risco. Isso é impensável. A educação é um investimento para o presente e para o futuro, segundo o professor Reinaldo, né? Então, é importante destacar essa fala porque o Ministério da Educação ele tem visto a educação como um adversário, né? E não como uma parte importante para o desenvolvimento do país, né? E aí, como ele coloca, os investimentos na educação são essenciais para a gente conseguir continuar desenvolvendo o nosso país, né? Outra questão importante que é colocada, ele diz o seguinte: o Senhor teme retrocessos à atual conjuntura, já que a conjuntura apresentada atual não é uma conjuntura favorável de investimento, né? Haja vista que estão acontecendo os cortes, como o fechamento de unidades de ensino e extinção de vagas. Então essa pergunta para o professor se ele vê retrocessos no sentido de existir extinção de vagas e o fechamento de algumas unidades. Ele coloca o seguinte, segundo o professor Reinaldo, né, da Anfides, as instituições federais têm hoje mais de 1,2 milhões de estudantes. E isso está ligado diretamente a 1,2 milhão de famílias brasileiras, gerando um impacto significativo na sociedade brasileira, né? E aí o detalhe importante, né? Em mais de 60% dos estudantes das universidades federais são de baixa renda. Fazem parte de famílias cujo salário per capita é inferior a 1,5 salário mínimo. O que significa isso? Equivale a um salário de R$ 1.497 nos valores de 2019, né? Então, 60% dos estudantes que estão dentro da universidade de baixa renda vão ser os primeiros a ser atingidos por esses cortes, que vai afetar principalmente a questão da bolsa de estudos, que é a bolsa permanência, para que eles consigam permanecer na universidade, estudar, desenvolver suas pesquisas e conseguir se qualificar para o mercado de trabalho também, né? Então, esses estudantes serão os primeiros afetados, né? Dentro do projeto Integrar, a gente trabalha para que no processo de educação, para que os estudantes e os trabalhadores estudantes entrem dentro da universidade e consigam fazer o seu processo formativo. Então esses estudantes que estão dentro do projeto Integrar vão ser os primeiros a serem afetados, porque é os de baixa renda que vão perder as bolsas, né, os baixa renda que podem desistir do seu percurso universitário. Então a gente precisa novamente, né, apontar estratégias de resistir a essa conjuntura que se apresenta atualmente, né? No período que eu estudei na universidade, no período Fernando Henrique Cardoso, também tivemos uma conjuntura desfavorável às universidades, né, com baixos investimentos, e agora retorna esse processo novamente, onde as universidades vão ser sucateadas, porque se tem um projeto maior para o ensino superior no Brasil, né, do processo de privatização, de entrega para o mercado capitalista. Então, é importantíssimo nós defendermos a educação pública, defendermos as universidades públicas, defender a classe trabalhadora dentro das universidades públicas, mas para isso a gente precisa manter essa galera dentro da universidade. E aí dentro do projeto Integrar, a gente tem a Gestão Estudantil Universitária Integrar, né, a GESTOS, né? A Débora, que está aqui comigo, ela faz parte da GESTOS, é a coordenadora da GESTOS, né? Em outros momentos a gente vai ter uma entrevista com ela, né, para ela explicar um pouquinho de como é que é essa questão da permanência dos estudantes, de como é que vai ser o impacto se acontecer das verbas serem eliminadas, acabarem essas verbas, de que impacto vai ter para os estudantes, né, e para a própria também que tem a bolsa permanência dentro da universidade, né. Então uma questão importante é pensar estratégias de permanência, como a Gestos vem fazendo na UFSC, na UDESC, no IFSC, com os seus estudantes e membros que participam da Gestos, né? Uma questão importante que a revista também pergunta é com relação a como o senhor e os reitores e os professores das universidades receberam a notícia de que as verbas das instituições promovem balbúrdia que seriam reduzidas, né? Das instituições que promovem balbúrdia seriam reduzidas. E aí o professor descreve de que
As universidades, elas são plurais, elas reúnem pessoas de vários campos políticos e ideológicos, né? Então há uma diversidade dentro da universidade. Esse é o papel da universidade, a diversidade de pensamentos, né? A universidade produz, segundo o professor aqui, né? Teatro, cinema, tem rádio, tem TV, tem o hospital universitário, né? Então há um campo, um leque muito grande de pensadores, de intelectuais, de campos políticos em disputa dentro da universidade, e esse é o papel de divulgação dentro da universidade, a parte da ciência, né? Então o professor coloca que dentro da universidade também a gente vai ter os diretórios acadêmicos, né, os estudantes se organizando e pensando a universidade, vão ter outros movimentos sociais que vão estar em parceria com a universidade para poder qualificar os seus trabalhadores. Então é importante pensar que a universidade é um espaço da pluralidade, é um espaço de pensamento livre, sem essa intervenção governamental, né? E aí ele coloca, o professor descreve, de que você verá dentro da universidade correntes A, B, C ou D, que vão em assembleias, vão fazer reuniões, vão entregar panfletos, né? Mas devemos trabalhar e conviver com isso dentro da universidade, porque afinal a gente está num Estado democrático, e num Estado democrático as pessoas são livres para manifestar o seu pensamento, né? E aí temos que ouvir, temos que permitir e entender que qualquer tipo de manifestação de opinião, mesmo não concordando, nós temos que permitir que na universidade esse espaço seja garantido para todos os professores poderem se manifestar dentro das universidades, né? Afinal, a gente vive, segundo o professor, num país e numa sociedade civilizada, né? Ainda é este viés que a gente segue e permanecemos assim. E aí o professor coloca, né? A revista coloca: as universidades e a educação estão na mira desse tipo de discurso ideológico, de tentar acabar principalmente com as ciências humanas. E aí, novamente, reforça, né? Todos os campos do conhecimento são essenciais para o desenvolvimento da nossa sociedade, né? Inclusive o das ciências humanas, que é visto, né, como um curso de menor interesse para a sociedade, por uma parte do governo, né, ou por toda a parte do governo, mas que é de fundamental importância às ciências humanas dentro da sociedade, né? E aí a revista pergunta, né? E qual é a razão para tantas críticas e ataques por parte das alas do governo federal aos cursos de humanidades como filosofia, né? Filosofia é a bola da vez, né? Muitos cursos desses se querem tirar da base curricular, né? Para que não tenhamos mais essas disciplinas dentro do ensino médio no Brasil, né? E aí ele coloca o seguinte: segundo o professor Reinaldo, há pouca informação do governo sobre o que realmente é produzido nas nossas universidades, sobre o que realmente é debatido nas nossas universidades, né? Porque pegam algumas questões pontuais e colocam como se fosse todos os cursos, todas as humanidades dentro desse processo, né? Então, o professor diz que não é possível que não se entenda que cada uma das áreas tem um papel importante, necessário e fundamental para o desenvolvimento social, né? E aí a revista conclui a reportagem perguntando o seguinte: o que é necessário ser feito para aproximar a sociedade das universidades a fim de que se tenha real conhecimento do que é produzido nos corredores dessas instituições? Porque há muita falácia, né? E aí muitos, por não terem conhecimento, como o professor coloca, a falta de conhecimento, entram nesse discurso de que realmente na universidade é uma bagunça, né? É maconheiros, né? Tem esses estigmas universitários de que não fazem nada, ficam lá só estudando, não fazem nada, né? Estudar é uma parte importante da nossa vida, né? E receber uma bolsa para estudar é fundamental, porque você consegue se dedicar aos estudos com maior qualidade, né? E aí o professor coloca, e depois a gente vai fazer uma crítica importante a esse processo, que certamente isso foi algo que não fizemos a contento. Então, faz uma meia-culpa do processo da universidade não conseguir dialogar com a sociedade, né? A Gestos fez uma camiseta muito importante, né? Fazer o merchan agora, né? A Gestos vende essa camiseta, que é uma das formas da gente conseguir alguma verba para os estudantes terem a questão da permanência na universidade, né? Então quem tiver interesse em comprar a camiseta é só entrar em contato aqui com o canal,
que coloca para que serve o seu conhecimento da universidade. Então você vai para a universidade, vai produzir conhecimento, mas para que serve esse conhecimento? Né? Esse conhecimento tem que voltar para a sociedade. E aí, esse conhecimento tem que dialogar com a sociedade, para que a sociedade possa perceber que o que está sendo produzido na universidade vai ter reflexo na sociedade. Então, as questões que estão sendo colocadas, como a epidemia do Zika, como a questão de Mariana, tem que ser divulgado o papel que a universidade cumpre em fazer as pesquisas, em apoiar esses movimentos, mas também tem que ampliar esse diálogo com a sociedade, porque muitas vezes a sociedade não conhece o que realmente está sendo feito na universidade, ou muitas vezes alguns conhecimentos universitários não ultrapassam as barreiras universitárias. Né? Então precisamos ter consciência e ampliar essa ideia de que o conhecimento universitário ele precisa estar em diálogo com a sociedade, precisamos romper esse muro e aí a sociedade ter maiores conhecimentos, a sociedade entrar na universidade, né? Então, a universidade de acesso à classe trabalhadora, os conhecimentos têm que servir à classe trabalhadora para que a sociedade possa defender, junto com os professores, com os estudantes, o investimento na educação, porque senão vai ser uma luta solitária, e essa luta solitária a gente pode acabar perdendo, né? Pela conjuntura atual que se apresenta, nós não estamos numa situação favorável da luta, então nós precisamos ampliar com a sociedade para ampliarmos e vencermos essa luta, que é manter a universidade pública, manter o investimento público com as bolsas de pesquisa, né, manter toda a estrutura com os hospitais universitários, com a biblioteca funcionando, com o restaurante universitário, que é essencial para os estudantes. Mas então, só concluindo a ideia do professor, né? Certamente isso foi algo que não fizemos a contento ao longo dos anos, que é divulgar e mostrar aquilo que as universidades fazem, que é o seu papel, qual é o seu papel para a sociedade, né? Como as pessoas se relacionam aqui dentro, como as instituições querem conviver com as pessoas que estão ao redor da sua região geográfica, né? Então é fundamental ao seu redor trabalhar com essa sociedade. Então é necessário estudar, identificar os mecanismos mais adequados e eficazes para essa comunicação e apresentar isso em uma linguagem mais acessível e ampla nas mídias. Então é fundamental as universidades dialogarem com a sociedade, é fundamental as universidades pensarem, os professores pensarem, os estudantes pensarem de que esses conhecimentos que estamos produzindo, eles precisam estar em diálogo com a realidade social dos sujeitos da nossa sociedade. Então, pensar em projetos de pesquisa, pensar nas saídas de estudos, nos campos que a gente faz, pensar em dialogar com a sociedade, né? Então, essa é mais ou menos a entrevista do que eles pretendem tentar entrar em contato com o MEC e fazer de uma forma assim dialogada para que o MEC volte atrás, né? Sabemos que desta forma, acho que é mais complicado pelo que o professor coloca, né? As vias institucionais de dialogar e tentar. É preciso a gente somar na luta para que as coisas não aconteçam na educação, né? Por quê? Essa reportagem, né, foi da revista Galileu, de junho de 2019, né? Então, há pouco mais de um mês atrás. O que acontece? Sexta-feira agora a gente recebeu a notícia importante de que o MEC deve anunciar plano de mensalidades para as universidades públicas. Então, o que vai acontecer? O ministro da Educação, Abraham, ele convocou os reitores para a semana que vem, né, quarta ou quinta-feira da semana que vem, que ele vai se reunir com os reitores para apresentar para os reitores, deixa eu ler aqui, o MEC convocará os reitores das universidades federais para uma reunião em que apresentará a reforma administrativa, ou seja, já está vindo goela abaixo, nós abaixamos a retaguarda, não tivemos mais processo de manifestação, de pressão contra esse governo, e aí vai vir a reforma administrativa. E aí nessa reforma administrativa, uma das coisas que já está sendo divulgadas é que as instituições públicas deixarão de ser administradas sob o regime jurídico de direito público,
fazendo com que seja implementada uma política de cobrança de mensalidades para os cursos que são gratuitos. Então, vem por aí mais ataques à universidade, vem por aí mais ataques à classe trabalhadora que está dentro da universidade. Esses 60%, como o professor colocou aqui, né, 60% dos estudantes universitários com uma renda de 1,5 salário mínimo, como é que vão pagar a universidade? Então, mais uma vez, para concluir, reforçar a importância dos estudantes se organizarem, né, de todos os coletivos se organizarem dentro da universidade, e aí aqui a gente reforça, né, a partir do projeto Integrar, a Gestos, que está dentro da universidade, pensando a permanência desses estudantes da universidade, né. Semana que vem, no sábado, nós vamos ter uma reunião, onde a gente faz todo mês a gente faz uma reunião no terceiro sábado do mês, que pensa o processo formativo desses estudantes, mas pensa também a possibilidade de permanência dos estudantes da universidade, né? Da questão financeira e da questão psicológica. Por quê? Com essa pressão, com essas questões que estão sendo colocadas, e os estudantes sendo ameaçados de que vão perder a bolsa, mexe com o emocional dos estudantes, né? Então, abala o psicológico também. Então, é fundamental pensar a permanência dos sujeitos dentro da universidade, a questão financeira, porque está pegando agora com a eliminação de bolsas, e a questão psicológica de como é que esses estudantes vão se estruturar, para que não tenhamos uma evasão gigantesca da classe trabalhadora que conseguiu acessar a universidade, de desistir da universidade, né? Então vocês que estão entrando agora no projeto Integrar, nesse segundo semestre, e os que já estão no extensivo, no projeto Integrar, e vocês que são de outros projetos pré-universitários, pensem em se organizar nos seus projetos, né, para que a gente possa garantir com que, entrando na universidade, a gente consiga permanecer na universidade, a gente consiga se formar, porque esse é um objetivo essencial, né, e se formar pensando, esses conhecimentos que a gente está produzindo dentro da universidade vão servir para quem? Né? Essa é a pergunta que fica para todos esses que estão nesse desafio de entrar na universidade, de professores que fazem pesquisa na universidade, né? E nós, dentro do projeto Integrar, temos pensado bastante nisso, refletido, fazendo bastante formação de que nós temos que estar junto com a classe trabalhadora, com o movimento negro, temos que estar com os povos originários, povos indígenas, com LGBT, com os imigrantes, com os em situação de rua. Então, todo esse grupo que é excluído da sociedade, nós temos que estar junto com eles para que a educação seja um direito, né? Ela não é um favor, nós estamos dentro da universidade para produzir conhecimento e a educação é um direito, tá? Então a gente fica por aqui neste vídeo sobre a situação da universidade no Brasil. Vamos ver depois da reunião da semana que vem quais serão os impactos e as notícias que virão, né? E aí a gente vai... Estamos pensando na estrutura da entrevista com a Débora, né, Débora Freire, coordenadora da Gestos, de como é que esses impactos vão refletir no coletivo Gestos, né, no projeto Integrar, na classe trabalhadora, dos estudantes que estão dentro da universidade. Tá? Então, fazendo a propaganda do canal, né, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber as notícias, comente, faça as perguntas, interaja. Compre uma camiseta da Gestos para a gente ajudar o povo a permanecer dentro da universidade, tá bom? Então, tenham todos uma boa semana, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, depende do horário que você está vendo esse canal. Até mais!